Minha gente querida, boa noite, muito bem-vindos a todos, muita paz no coração. Começamos as nossas leituras com o livro da Peregrina da Paz, 12 Passos rumo à Paz Interior. É o capítulo Pensamentos. A frase dela é negativa, eu não gosto de frases negativas, então eu vou transformar em positiva. Você só pode solucionar qualquer situação sem prejuízo espiritual se a resolver de maneira amorosa. Pois é isso mesmo, né? Quando a gente usa amor, quando a gente ama, a gente resolve tudo de maneira tranquila, sem prejuízo. E é o amor desinteressado, é o amor verdadeiro, o amor que só quer fazer o bem para os outros, que não se coloca em primeiro lugar, coloca o outro em primeiro lugar. Aí você não tem prejuízo próprio nem para o outro. Vamos então para o Livro dos Espíritos e hoje a gente entra num novo item dentro do capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Esse novo item nosso se chama Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros. Kardec vai esmiuçando todos os ditos, as crenças, crendices da intervenção de espíritos, né? E ele pergunta: um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, pode fazer mal ao seu próximo? E o espírito de verdade responde: não. Deus não o permite. É uma afirmação um tanto polêmica, né? Deus não permite que se faça o mal, mas o mal é feito. Porque as pessoas estão na mesma sintonia, se recebem a influência e se a gente tiver com o pensamento bom, com as nossas vibrações, o nosso astral mais elevado, não há mal que chegue a gente. Mas normalmente a gente não está assim, né? Então acaba sendo prejudicado pelos maus pensamentos, pelas más atitudes dos outros e dos espíritos também. Mas não é um poder dado a uma pessoa, é uma coisa corriqueira, né? Eu acho que é nesse sentido que ele fala isso. Vamos então para a Gênese. E aqui a gente vai falar sobre a obsessão e a possessão, explicando esses fenômenos considerados sobrenaturais no capítulo dos fluidos. Na obsessão, sempre existe um espírito malfeitor. Na possessão, pode-se tratar de um bom espírito que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma o corpo do encarnado
que voluntariamente o empresta, como emprestaria uma roupa a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. Quando o espírito possessor é mau, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, ele o arrebata, se este não possui bastante força moral para lhe resistir. Ele o faz por maldade para com ele, a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo por estrangulação ou atirando-o ao fogo ou em outros lugares perigosos. Servindo-se dos órgãos e dos membros do paciente infeliz, ele blasfema, injuria e maltrata os que o cercam. Entrega-se a excentricidades e a atos que apresentam todos os caracteres de loucura furiosa. Os fatos desse gênero são numerosos em diferentes graus de intensidade e não derivam de outra causa muitos casos de loucura. A miúde também há desordens patológicas que são meras consequências e contra as quais nada adiantam os tratamentos médicos, enquanto subsiste a causa originária. Dando a conhecer essa fonte de onde provém uma parte das misérias humanas, o Espiritismo indica o remédio a ser aplicado, atuar sobre o autor do mal, que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado com inteligência. As mais das vezes, a obsessão e a possessão são individuais. Não raro, elas são epidêmicas, quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos. É como se uma tropa de inimigos a invadisse. Então pode ser muito considerável o número dos indivíduos atacados. E aqui ele faz uma nota, Kardec faz uma nota, dizendo que foi exatamente desse gênero a epidemia que há alguns anos atacou a aldeia de Morzine, na Sabóia. O relato dessa epidemia está na Revista Espírita de dezembro de 1862, janeiro, fevereiro, abril e maio de 1863. E aí a gente tem alguma referência a esses casos, né? É interessante a gente notar, quando a gente fala em possessão, sempre pensa no mau espírito, como se fosse um obsessor, né? Mas pode ser por um bom espírito, por uma comunicação controlada, em que o médium ele dá lugar ao espírito para dominar o corpo dele. E a gente só pensa não pensa nesse caso como possessão, só pensa na possessão como uma atuação maléfica de um espírito mau. Bom, é assim terminamos as nossas leituras e vamos para o versinho de Maria Dolores, do livro Mãos Marcadas, psicografado por Chico Xavier, A Presença de Jesus.
Observa o tesouro da palavra. Se envolvida de paz, a tua frase alcança todo aquele que cai na sombra da tristeza para erguer-se de novo ao toque da esperança.